2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22 diz assim: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois, melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Queridos, no texto que nós lemos aqui agora, acima, fala sobre pessoas que escaparam das contaminações do mundo, né? Pessoas que conheceram o caminho da justiça, pessoas que andaram e depois se apartaram do santo mandamento do Senhor e que se deixaram enredar de novo pelas coisas e pelos prazeres desse mundo e foram vencidas. O texto está se referindo justamente aqui àquelas pessoas que se converteram de verdade, né? E tiveram uma experiência com Jesus, escapando-se das contaminações desse mundo e que se deixaram enredar de novo, voltando às práticas, né, que tinha anteriormente neste mundo e que se apartaram definitivamente aí do santo mandamento deixado pelo Senhor. Então, o que nós vemos aqui é que algumas pessoas trazem o seu entendimento, que às vezes não é o entendimento que a Bíblia está nos passando, né? Algumas pessoas vão defender aqui, alguns pregadores, alguns líderes, não todos, né? Não é unânime, mas alguns irão defender que estas pessoas que se converteram de verdade, que a gente vê aqui no texto, e tiveram um conhecimento de Jesus a ponto de mudarem as suas vidas, né? Alguns vão defender que estas pessoas, elas não se converteram, elas apenas tiveram um conhecimento de Jesus. Então aqui não se trata de pessoas convertidas, de pessoas que não andaram verdadeiramente na fé. O que me estranha é porque a Bíblia, ela exorta sempre a igreja, ela está sempre exortando aqueles que abraçaram a fé. A Bíblia não traz exortações para aquele que está no mundo. A mensagem para aquele que está no mundo é que se arrependa, né? Confesse os seus pecados, se arrependa e entregue suas vidas para Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a mensagem que a Bíblia traz para aquele que está lá no mundo, que não se converteu. Até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, mas ainda não se converteram. Então essa é a mensagem, para que você se arrependa e se converta. Mas a exortação trazida aqui em 2 Pedro 2,20 é uma exortação para os que fazem parte da igreja. E, infelizmente, como eu disse, alguns irão defender aqui que essas pessoas não eram pessoas convertidas, apenas tiveram conhecimento de Jesus, né? Porque o texto vai dizer que muitos escaparam das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos, na verdade, que nem todos que conheceram a Jesus realmente se converteram, nem todos. Mas tem aqueles que tiveram conhecimento de Jesus e tiveram suas vidas mudadas. Praticamente o Brasil inteiro conhece a Jesus, porque se trata de uma nação cristã. O Brasil é uma nação cristã. Então, praticamente todos no Brasil, pode ter alguma exceção aí, você pode estar apontando, tudo bem, mas praticamente o Brasil inteiro conhece a Jesus, mas nem todos entregaram as suas vidas para Jesus, mesmo com o conhecimento de Jesus. Existem aqueles que conheceram a Jesus e não tiveram suas vidas mudadas. Também existem aqueles que conheceram a Jesus e tiveram as suas vidas mudadas, transformadas. O texto está se referindo àqueles que conheceram a Jesus e tiveram as suas vidas mudadas mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está falando de pessoas convertidas, não aquelas que só obtiveram conhecimento, mas não mudaram de vida. Então tem aqueles que conheceram e conhecem a Jesus. Se você for em alguma festa, em alguma mesa de bar, até no carnaval, em qual festa for, você vai perguntar a pessoas ali se elas conhecem a Jesus, elas vão dizer que conhecem. Se você for mais fundo um pouquinho,
perguntar, ele é filho de quem e qual a finalidade dele ter vindo ao mundo? A maioria vai saber lhe dizer que é filho de Deus, veio ao mundo para levar nossos pecados. Mas eles têm o conhecimento, mas não tiveram suas vidas transformadas, porque eles não as entregaram para Jesus. Mas interessante que o texto está deixando bem claro que essas pessoas tiveram suas vidas transformadas. Então elas não ficaram só no conhecimento de ter ouvido falar de Jesus. Elas mudaram as suas vidas. Tanto que o texto vai começar dizendo assim em 2 Pedro 2,20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, quem escapa das contaminações do mundo? Quem entrega a sua vida para Jesus, meu irmão. Quando você se converte, entrega a sua vida para Jesus, você tem a sua vida transformada e você consegue realmente escapar das contaminações do mundo. Então aqui está falando de pessoas verdadeiramente convertidas. Aí o texto vai falar, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. No versículo 21 diz, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Olha, pessoas que conheceram o caminho da justiça. Não são pessoas que ouviram falar de Jesus, ficaram tendo conhecimento de quem é Jesus, mas não entregaram suas vidas. Eles conheceram o caminho da justiça. Versículo 21 diz assim, pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Eles se apartaram do santo mandamento. Se eles se apartaram é porque eles estavam vivenciando o santo mandamento do Senhor que lhes fora dado. Então, pessoas que escaparam das contaminações do mundo, pessoas que conheceram o caminho da justiça, pessoas que se apartaram do santo mandamento, eram pessoas transformadas. Não está se falando aqui de pessoas que não haviam se convertido. Pessoas que meramente conheciam Jesus porque ouviram falar de Jesus. Não, aqui está falando de pessoas realmente que tiveram vidas transformadas, vidas mudadas. O texto está deixando bem claro que é possível a pessoa abandonar a fé, voltar atrás às coisas do mundo. É possível a pessoa se desviar, ou seja, apostatar-se da fé. O que é apostatar da fé, meu irmão? O que é apostasia? Nós vamos ver na própria Bíblia que a apostasia é o abandono da fé. É aquela pessoa que vai abandonar a fé, vai se desviar da verdadeira fé em Cristo Jesus. Em Jesus, o Filho de Deus. Isso é apostatar-se da fé. Então esses aqui, eles se apostataram da fé. Voltaram, deixaram-se enredar de novo e foram vencidos pelo pecado, pelas coisas do mundo. Apostataram da fé. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Olha o que diz lá em 1 Timóteo 4, versículo 1. Em 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então diz aqui em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? Como eu disse, abandonar. É aquele que abandona a fé. Alguns abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Queridos, isso sempre aconteceu, não é novidade. A gente sabe disso. Mas nos nossos dias está acontecendo com uma frequência bem maior. Muitos estão se apostatando da fé, abandonando a fé, se desviando da fé. Pessoas que estão se apostatando da verdadeira fé para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos que enganam as pessoas com ensinamentos que não são bíblicos, que não estão na Bíblia. Ensinamentos que não estão na Bíblia são ensinamentos justamente demoníacos, porque não provém de Deus. E você vai ver no meio do próprio povo de Deus pessoas trazendo ensinamentos antibíblicos, que não são bíblicos. Então tenha cuidado com isso, porque muitos estão abandonando a verdadeira fé, se desviando, se apostatando da fé, porque estão obedecendo a esses espíritos enganadores, a ensinos
demoníacos. É por isso que a Bíblia vai dizer justamente isso aí em 1 Timóteo 4:1. Para termos esse cuidado, porque nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, obedecendo esses espíritos enganadores e ensinos demoníacos. A palavra de Deus, ela não está exortando aqui, como eu disse, pessoas que ainda não se converteram e apenas ouviram falar de Jesus. Toda exortação na Bíblia, meu irmão, é para a igreja do Senhor Jesus. Toda exortação na Bíblia é para a igreja. Essa exortação que está aí em 2 Pedro 2:20 é para a igreja, né? Alguns dizem que esses que se apostatarão da fé são pessoas que não fazem parte da igreja, que está aí em 1 Timóteo 4, versículo 1, quando diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Então uns vão dizer que esses que irão se apostatar da fé são pessoas que não estão fazendo parte da igreja, que não fazem parte daqui, não se converteram e que apenas ouviram falar de Jesus. Você acha que a Bíblia ia perder tempo em estar exortando quem já está lá no mundo a permanecer na fé e não se apostatar da fé? Não faz nem sentido. Como é que a palavra de Deus está exortando e dizendo e afirmando que aqueles que estão na fé, alguns irão se apostatar da fé nos últimos tempos, porque vão obedecer espíritos enganadores? A Bíblia aqui está nos dando um alerta. Você que está na fé, cuidado, para que você não apostate da fé, porque por estar obedecendo a espíritos enganadores e ensinos demoníacos. Então essa palavra é para aquele que não se converteu ainda, que está na igreja, mas pertence ao mundo? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então, querido, apostatar é o mesmo que abandonar, é o mesmo que se desviar da fé. Só apostata, só abandona e só se desvia da fé aquele que estava verdadeiramente vivenciando na fé em Cristo Jesus. Quem não está verdadeiramente na fé, mesmo que esteja na igreja, não está vivenciando a fé, não entregou sua vida para Jesus, esse não apostata, esse não abandona e nem se desvia, porque ele nunca se entregou. Então, quando a Bíblia diz que alguém abandona, é porque alguém está vivenciando. Quando diz que muitos irão se apostatar, é porque esses estarão vivenciando a verdadeira fé, mas irão alguns se apostatarem da fé. Então, se a pessoa nunca esteve na fé, então essa pessoa nunca vai se apostatar, nunca vai abandonar, nunca vai desviar. Porque, como eu disse, só se desvia, apostata e abandona aquele que uma vez esteve realmente na fé. Então, queridos, o texto está falando de pessoas que estavam verdadeiramente vivenciando a verdadeira fé e que, infelizmente, irão se apostatar dela, como está aí em 1 Timóteo 4, versículo 1. Inclusive, é um texto que diz que a vinda do Senhor Jesus, ela não irá acontecer sem que antes venha a apostasia. O que é a apostasia? O abandono da fé por alguns. Nós vamos ver isso aí em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O destaque que nós vamos dar aqui é no versículo 3, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto que? A vinda do Senhor, né? O versículo anterior vai falar, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, a vinda do Senhor não irá acontecer antes que venha a apostasia. Ou seja, a apostasia é o abandono da fé por parte de alguns ou de muitos. Então, antes da vinda do Senhor, muitos irão abandoná-lo, muitos irão apostatar-se da fé,
E aqui não está falando de pessoas ímpias, de pessoas que estão vivendo no mundo, no pecado. Estão dentro da igreja, mas estão vivendo no pecado. Não, aqui está falando de pessoas convertidas, querido. Pessoas que estão no caminho da justiça, no caminho do Senhor e vão se apostatar. E aqui está dizendo que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que é o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então o que eu estou querendo deixar claro aqui é que tenha cuidado. Tenha cuidado porque nós podemos entrar ou fazer parte, quem sabe. Não é o desejo de ninguém fazer parte dessa apostasia. Mas infelizmente nós vemos muitos irmãozinhos hoje apostatando-se da fé. Não é que eles nunca conheceram a Jesus. Eu não posso julgar que aquele meu irmãozinho, aquela irmãzinha que um dia foi tão dedicada à obra do Senhor, vivenciou ali 5, 10 anos na obra, fazendo a obra, né? Levando a palavra para tantas pessoas, sendo testemunha do Evangelho, dando um exemplo de vida cristã. Eu não posso dizer que ela nunca teve Cristo. Quem sou eu para julgar isto? Dizer que ela estava fingindo porque hoje ela saiu da igreja, aquela pessoa saiu da igreja. Então eu vou dizer que tudo aquilo que a pessoa vivenciou era fingimento, não era convertida? Não posso dizer isso. Tudo bem que ela hoje se apostatou da fé, se afastou, abandonou a fé, se desviou. Mas eu creio que ela teve um dia um encontro com Cristo. Ela vivenciou as boas obras do Senhor na vida dela. E hoje ela está afastada. Devemos orar, mas não duvidar de que ela realmente tenha tido um dia um encontro com o Senhor. Porque muitos julgam dessa forma. Aquelas pessoas que ficaram 5, 10, 15 anos na igreja. Pode acontecer? Pode. Pessoas viverem lá 20, 30 anos sem nunca ter se convertido. Pode. A igreja tem muitos assim. Mas quem sou eu para estar julgando e dizer que todos são assim? Tem pessoas que realmente entregaram suas vidas para Jesus, vivenciaram o Evangelho, fizeram a obra do Senhor, eram pessoas dadas. Eu dizer que elas nunca tiveram um encontro com Cristo, se a Bíblia nos exorta a não nos afastarmos, a permanecermos firmes, né, na presença do Senhor. Então, como nós já vimos aí, a apostasia é o abandono da fé. No texto lido inicialmente, em 2 Pedro 2, versículos 20 a 22, vai justamente dizer que muitos se apostataram da fé após terem as suas vidas transformadas e convertidas mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. O texto vai dizer que o último estado dessas pessoas será pior do que o primeiro, né? Será pior do que o primeiro. Elas se deixam enredar de novo e são vencidos. Então tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. É o que vai dizer aí em 2 Pedro 2,20. O que significa isso aí? O seu último estado vai se tornar pior que o primeiro. Significa que a sua vida já era ruim antes de conhecer a Jesus. Agora que você conheceu a Jesus e o abandona, sua vida irá se tornar pior do que o que era antes de conhecer a Jesus. Então não abandone a Cristo, meu irmão. Sua vida vai se tornar pior. A Bíblia diz aí que o seu último estado se tornará pior do que o primeiro. Ou seja, as tribulações serão maiores, as aflições serão mais frequentes, as angústias parece que não tem fim, o sofrimento vai ficando cada vez maior, porque o último estado se torna pior do que o primeiro. Qual é a solução para isto, meu irmão? A solução é você voltar-se para Jesus novamente e comprometer-se de verdade com Ele, para que você possa desfrutar de uma vida abençoada. E não só isto, para você obter a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe aí a sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.